Abraham Lincoln, a vida de um líder imortal. Abraham Lincoln foi o 16º presidente dos Estados Unidos, assumindo o cargo em 1861 e permanecendo até 1865. Seu governo ficou profundamente marcado pela Guerra Civil Americana, um conflito que opôs os estados do Norte e do Sul em razão da expansão da escravidão para novos territórios. Durante seu mandato, Lincoln proclamou a abolição do trabalho escravo no país, medida que transformou o rumo da nação. Seu legado como defensor da união e da liberdade perdura até hoje, embora sua vida tenha sido interrompida tragicamente por um assassinato cometido por um simpatizante dos confederados no ano de 1865. Juventude e infância. Abraham Lincoln nasceu em 12 de fevereiro de 1809, em uma fazenda próxima à cidade de Ogdenville, no Kentucky, Estados Unidos. Era o segundo filho de Thomas Lincoln e Nancy Hanks Lincoln, que também tiveram outros 2 filhos, Sarah e Thomas. A família vivia da agricultura em uma propriedade de cerca de 81 hectares, mas uma disputa judicial fez com que seu pai perdesse as terras. Diante disso, mudaram-se para o estado de Indiana, em 1816, onde Thomas passou a exercer diversos ofícios para sustentar a casa, enfrentando dificuldades financeiras que marcariam a infância de Abraham. Em 1818, quando Abraham tinha apenas 9 anos, sua mãe faleceu vítima da chamada doença do leite, causada pelo consumo de produtos contaminados. A perda foi um duro golpe para a família. 2 anos depois, seu pai casou-se novamente com Sarah Bush Johnston, uma viúva com 3 filhos de um casamento anterior. Sarah tornou-se uma figura afetuosa e importante na vida de Abraham, incentivando seu gosto pelos livros e pela leitura. Embora tivesse acesso muito limitado à educação formal, Lincoln demonstrava grande curiosidade intelectual e buscava aprender de forma autodidata, desenvolvendo o hábito de estudar por conta própria. Primeiros trabalhos e vida adulta. Lincoln não tinha grande apreço pelo trabalho braçal da fazenda e preferia ler e estudar, mas ainda assim ajudava o pai nas tarefas do campo. Seu primeiro emprego formal foi como ajudante em uma balsa que transportava mercadorias. Em 1831, mudou-se para a pequena cidade de Nova Salem, onde trabalhou como lojista, agente dos Correios e agrimensor. No ano seguinte, 1832, alistou-se como voluntário na Guerra de Black Hawk, um conflito entre nativos americanos e colonos. Embora tenha liderado uma companhia de soldados, não chegou a combater, mas recebeu como recompensa do governo uma pequena concessão de terras. Antes de ingressar no exército, Lincoln já havia tentado iniciar uma carreira política ao disputar uma vaga na Assembleia Geral de Illinois, mas não foi eleito. Em 1834, candidatou-se novamente, desta vez pelo Partido Whig, conquistando uma cadeira na Illinois House of Representatives. Permaneceu como representante até 1842, e nesse período, estudou direito, iniciando sua carreira como advogado. Na década de 1840, Lincoln conseguiu uma cadeira na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, em Washington, cumprindo o mandato de 1847 a 1849. Durante esse tempo, posicionou-se contra a Guerra Mexicano-Americana e defendeu ideias mais moderadas e conciliadoras. Caminho até a presidência. Depois de seu mandato no Congresso, Lincoln dedicou-se à advocacia durante boa parte da década de 1850. Esse período foi marcado por crescentes tensões sobre a escravidão. Lincoln era contra sua expansão para os novos territórios dos Estados Unidos. A aprovação da Lei Kansas-Nebraska, em 1854, que permitia aos colonos decidirem sobre a legalidade da escravidão, aprofundou a divisão entre abolicionistas e escravocratas e levou à dissolução do Partido Whig. Lincoln tornou-se então um dos principais nomes do recém-criado Partido Republicano e passou a disputar espaço político, tornando-se um porta-voz contra a ampliação da escravidão no país. Entre 1858 e 1859, Lincoln disputou uma vaga no Senado pelo estado de Illinois contra Stephen Douglas, mas foi derrotado. No ano seguinte, em 1860, os dois voltaram a se enfrentar, agora na eleição presidencial, que também contou com John Breckinridge e John Bell como candidatos. A questão da escravidão dominava o debate nacional, dividindo o norte abolicionista e o sul escravocrata. A divisão dos votos democratas entre Douglas e Breckinridge favoreceu Lincoln, que obteve 40% dos votos populares e 180 dos 303 votos do colégio eleitoral, garantindo assim sua vitória e tornando-se presidente dos Estados Unidos. A vitória de Lincoln alarmou os estados do Sul, que o viam como um abolicionista radical. Na realidade, segundo estudiosos como Luiz Estevão Fernandes e Marcos Vinícius de Moraes, Lincoln era um anti-escravista, mas não defendia a abolição imediata da escravidão nos estados onde ela já existia,
apenas se opunha à sua expansão. Ainda assim, sua eleição foi o estupim para a crise que levaria à Guerra Civil. Os sulistas argumentavam que, sem novos territórios escravistas, sua economia entraria em colapso e ameaçavam abandonar a União. Lincoln respondeu que resistiria militarmente a qualquer tentativa de secessão. Em 1861, os estados de Carolina do Sul, Alabama, Flórida, Mississippi, Geórgia e Texas declararam sua secessão, formaram os Estados Confederados da América e elegeram um novo presidente. Em abril daquele ano, tropas confederadas atacaram um forte da União na Carolina do Sul, dando início à Guerra Civil Americana, também chamada de Guerra de Secessão. O conflito durou de 1861 a 1865 e resultou na morte de cerca de 600.000 pessoas. Lincoln respondeu ao ataque enviando 80.000 soldados para o Sul, dando início a uma longa e sangrenta luta pela preservação da União e da democracia. A guerra revelou-se mais difícil do que os nortistas esperavam. A falta de recursos enfraqueceu gradualmente os confederados, enquanto Lincoln impôs um bloqueio naval que causou desabastecimento no Sul. As fugas em massa de escravizados também minaram a economia sulista. Buscando enfraquecer ainda mais os confederados, Lincoln decretou, em 1º de janeiro de 1863, a Lei de Emancipação dos Escravos, libertando os escravizados dos estados rebeldes. A vitória da União em 1865 consolidou a abolição da escravidão nos Estados Unidos, com a aprovação da 13ª Emenda Constitucional, marcando uma virada histórica na trajetória do país. Um dos momentos mais célebres de Lincoln ocorreu em 1863, quando discursou em Gettysburg após uma grande batalha. Nesse discurso, ele afirmou que a guerra era, acima de tudo, uma luta para preservar a democracia e a igualdade de todos perante a lei. Sua fala tornou-se um símbolo dos ideais norte-americanos. Com o fim da guerra em 1865, Lincoln iniciou seu segundo mandato após vencer as eleições de 1864 contra George B. McClellan. Seu foco passou a ser a reconstrução do país, propondo uma reunificação pacífica, o que gerou atritos com o Congresso, que exigia punições mais severas ao Sul. Em 14 de abril de 1865, apenas dias após a vitória da União, Lincoln foi assassinado enquanto assistia a uma peça de teatro em Washington. O autor do crime foi John Wilkes Booth, um ator e simpatizante dos Confederados, que já havia planejado sequestrá-lo no ano anterior. Lincoln morreu na manhã seguinte, em 15 de abril, aos 56 anos. Booth foi morto dias depois, e 8 cúmplices foram presos. 4 foram enforcados, 3 condenados à prisão perpétua e 1 a 6 anos. Até hoje, Abraham Lincoln é lembrado como um dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos. Obrigado por assistir ao Malhete Vídeos. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com seus amigos e ajude a espalhar a mensagem. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber novos vídeos. Até a próxima!